Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui, como sempre, para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema número 130, que vai perguntar o seguinte: por que eu fui jogar pedra na cruz? Não, estavam pregando um homem numa cruz e eu fui lá ver. Eu peguei uma pedra e taquei na cruz. Pá! Aí ele falou, tu me aguarde. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai versar sobre as escolhas das provas. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. O viajante, que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Percebe-lhe o fim, vê os obstáculos, que ainda terá de transpor, e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual um viajante no sopé da montanha. Desprendido dos laços terrenos, sua visão tudo domina, como aquela que subiu ao topo da serrania. Para o espírito está a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6. Diante dessa fala de Allan Kardec, nós podemos perceber que quando nós estamos na condição de desencarnados, nós vemos a felicidade de um modo diferente, não é? Então a gente percebe que a gente pode ser feliz quando a gente vai ajustando os nossos erros cometidos em vidas passadas, não é? E como o mundo dos espíritos, né? No mundo dos espíritos lá, nós somos orientados, nós estudamos, nós refletimos sobre os fatos, e como desencarnados ainda, nós apreciamos as coisas de uma forma diferente do modo que nós apreciamos quando estamos encarnados, né? Porque os nossos sentidos eles se ampliam, né? O nosso livre-arbítrio, em virtude dessas duas condições, ele nos permite escolhermos as provas que desejamos vivenciar, não é? Em uma nova encarnação. Entretanto, nós não podemos nunca esquecermos, né, que nós sempre contamos com o auxílio dos bons espíritos, né? Para que nós façamos as melhores escolhas, não é? Que nos levem a evoluirmos, não é? A progredirmos de forma mais rápida e segura, né? Ouçamos um exemplo de um caso desse, não é? De uma escolha de prova, numa comunicação que nós recebemos de um irmão que estava prestes a reencarnar. Ouçamos aí. Estou hoje aqui para agradecer os meus irmãos que me resgataram e estiveram comigo em minha jornada. Uma nova encarnação vai começar e me propuseram reencarnar numa pequena aldeia na China. Eu aceitei. Meus amigos espirituais entendem que, escondido, livre das obsessões dos meus cobradores de atos pretéritos, conseguirei colocar em prática os ensinamentos adquiridos. No campo, meus novos pais me ensinarão o amor pela natureza, pela terra, pela simplicidade. Nada se pede. Um espírito desencarnado. Essa fala desse irmão, esse testemunho dele, né, explica por que em algumas das nossas vidas, né, para a fim de nós evoluirmos, nós escolhemos uma existência dura, trabalhosa, desconfortável, até penosa muitas vezes, né? Por quê? Porque quando nós estamos desencarnados, nós enxergamos mais longe do que quando nós estamos encarnados, não é?
nessa vida curta nossa aqui e que nós estamos aqui embotados pela carne, né? Pelo corpo material. Essa certeza de que nossos amigos espirituais, nossos espíritos protetores, sempre estão nos auxiliando nas nossas escolhas, pode ser muito bem observada nesse texto de Allan Kardec. Ouçamos mais uma vez. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dada entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude na esperança de alcançar, depressa, um estado melhor. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6. Essas circunstâncias, né, que nós falamos até agora, eu creio que elas devem servir e nos ajudar, né, em compreendermos as motivações, algumas motivações, né, das vicissitudes enfrentadas na presente vida. É óbvio que muito dessas vicissitudes, né, são adquiridas nessa própria vida, mas aquelas que a gente escolhe são provas para que nós possamos evoluir, para que nós possamos progredir moralmente aqui na Terra, não é? Muito dessas escolhas, dessas provas, né? Elas são frutos de decisões tomadas no nosso cotidiano, como eu falei, na nossa presente encarnação. Não é? A gente não pode colocar todas as dificuldades que a gente passa aqui na vida encarnada como um resultado ou um efeito de uma vida passada. Não, a maioria delas são decisões erradas que nós tomamos na vida e que nós vamos resgatando aqui já, né, com responsabilidade por aquilo que nós escolhemos, né? Porém, outras são provas realmente de vidas passadas e que nós concordamos ou que nós acordamos em vivenciar numa próxima vida ou nessa vida, né, para reharmonizarmos os erros que nós cometemos no passado. Assim, meus caros amigos, nunca é um castigo de Deus o que a gente passa, não é? Muito menos por nós termos jogado pedra na cruz do Cristo, tá bom? Muito obrigado, era isso que eu queria falar nessa quinzena, sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Reflitam sobre o que foi dito, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.